essa avaliação, e aqui só uma observação, eu já tinha até falado no início, quando nós falamos em diagnóstico de enfermagem, que é justamente a finalidade do nosso processo de investigação, de levantamento de dados, nós estamos falando de avaliar, de identificar respostas humanas indesejáveis. Sejam essas respostas humanas indesejáveis frente a processos de saúde, infartou, quais são as respostas humanas indesejáveis a esse processo de saúde, seja também respostas humanas indesejáveis frente a processos de vida, perdi meu marido, misericórdia, mas vamos supor, fiquei viúva, quais são as respostas humanas indesejáveis que eu vou apresentar frente a esse processo de vida, não é um processo de saúde, é frente a um processo de vida, tá? Então, nós vamos avaliar respostas humanas indesejáveis para as condições de saúde, para as condições de processo de vida, nós vamos avaliar também as vulnerabilidades a essas respostas, seja processos de vida ou seja processos de saúde, e também nós vamos avaliar situações positivas, tá? Que remetem aos diagnósticos de promoção da saúde. Então, disposição melhorada para autocuidado não é um diagnóstico ruim, não é uma resposta humana indesejável. Pelo contrário, é uma resposta humana desejável, tá? Então, nós temos essa conceituação como diagnóstico de enfermagem. E aí essa é a diferença entre nós e a equipe médica. Nós vamos avaliar respostas humanas desejáveis e indesejáveis frente a processos de vida e processos de saúde. E a equipe médica vai avaliar a patologia, tá? É por isso que a gente observa os diagnósticos quando a gente vai fazer o nosso processo de enfermagem, 3, 4 diagnósticos de enfermagem, né? Por isso que você vai fazer os seus diagnósticos, porque o seu professor está pedindo 20, 30, 15 diagnósticos de enfermagem, e quando nós vemos, só é um diagnóstico médico, tá? É por isso, nós vamos avaliar todas as respostas humanas desejáveis ou não, frente a processos de vida e de saúde, e a equipe médica vai avaliar apenas a patologia. Por isso nós vemos no máximo 2 patologias, né, diagnósticos médicos e vários diagnósticos de enfermagem, tá? Então eu trouxe aqui só para a gente contextualizar essa parte. Aqui nós vamos começar, nós já estamos indo para a finalização do nosso encontro, tá? Aqui eu trouxe para vocês um caso bem simples, tá? Para que a gente discuta esse caso e veja essa fase de levantamento geral das informações, né? Que é a triagem e determinação e avaliação detalhada. E aí o caso fala o seguinte, ó, LCS, 81 anos, sexo feminino, 6 filhos, atendida para avaliação de lesão por pressão em região sacral, que desenvolveu após internação prolongada para cirurgia de fêmur. As necessidades psicossociais, então nós estamos falando ainda com base na teoria de Horta, tá? As necessidades psicossociais que foram levantadas nessa paciente. A comunicação, em relação à comunicação, ela apresentava-se agitada e desorientada em tempo e também em espaço. Ainda dentro da avaliação da nossa paciente em relação às necessidades psicossociais. O que eu identifiquei? Não frequenta mais a igreja devido às limitações físicas e relata vontade de ir ao culto. Então, essa foi uma avaliação com base no contexto psicoespiritual. Agora, em relação ao contexto psicobiológico, o que eu identifiquei? Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Em relação à regulação neurológica, o diálogo dessa paciente estava confuso e ela apresentava-se agitada. Em relação à integridade física, o que eu avaliei no contexto psicobiológico? Ela apresentava uma lesão por pressão grau 3, não infectada com tecido de granulação. O que eu avaliei ainda dentro do contexto psicobiológico, com base na teoria de Wanda Horta, em relação à motilidade e locomoção, que ela não se movimenta adequadamente no leito e precisa de auxílio
para cadeira de rodas, né? Para acessar a cadeira de rodas e também para se locomover. Então, vejam, aqui nós temos algumas informações que estão com base, que foram levantadas com base em horta, tá? E aí, quais são os diagnósticos potenciais que eu identifico? Essa paciente, eu não estou falando de Nanda, nós temos que entender que o processo diagnóstico não depende do Nanda, não depende da CIP, depende do seu conhecimento como enfermeiro, tá? Então, o que eu avaliei nesse contexto? Essa paciente pode ser que essa paciente esteja confusa, já que ela não sabe onde ela está, ela não sabe qual é a hora, né? Então, olha aqui, veja aqui em cima, ela apresenta-se desorientada em tempo e também em espaço, tá? Então, pode ser que essa paciente tenha uma confusão. Eu vou colocar, esse é o meu primeiro diagnóstico potencial, porque eu vou retornar na minha paciente e identificar quais são as relações que podem estar causando esse possível diagnóstico, quais são as características definidoras, que são os sinais e sintomas desse diagnóstico, tá? O meu segundo diagnóstico é a respeito da religiosidade. A religiosidade dessa paciente está prejudicada, ela não está indo mais ao culto. E ela expressa o desejo de retornar ao culto, né? De ir ao culto. Então, a religiosidade dela não está em conformidade. É um diagnóstico, você está diagnosticando essa situação, tá? O próximo diagnóstico que eu identifiquei nesse momento de avaliação é a alteração na mobilidade, tá? Essa paciente não está se movimentando adequadamente, ela se movimenta por cadeira de roda, para ela está acomodada na cadeira de roda, ela precisa de auxílio. Para que movimente a cadeira de roda, ela também precisa de auxílio. Então, a alteração, a mobilidade física dela está alterada. E isso é um fato. Eu não preciso de Nanda para te dizer isso, né? Para que você consiga identificar isso. É um fato. Além disso, um outro diagnóstico potencial é a alteração tissular. Eu vi ali que ela tem uma alteração, ela tem uma lesão por pressão, tá? Então, é um diagnóstico potencial que com toda certeza ele vai ser confirmado, tá? Mas esse é o primeiro momento que você está tendo de levantamento inicial dos seus dados. Você levantou, fez todo o levantamento, já está indo na sua cabeça. Olha, alteração tissular, essa paciente tem alteração na mobilidade, essa paciente está confusa, essa paciente tem uma alteração em relação à religiosidade. Você já determinou tudo isso sem precisar do Nanda, tá bom? E aí, nós vamos para a próxima etapa, que é a avaliação detalhada para confirmar ou refutar esse diagnóstico, esses potenciais diagnósticos. Nós estávamos falando sobre os diagnósticos potenciais. Foram esses os nossos diagnósticos potenciais. Agora, nós vamos voltar ao nosso paciente para identificar quais são os sinais e sintomas, as relações para confirmar. Então, por exemplo, em relação à confusão aguda, eu tenho um diálogo confuso. Então, essa é uma característica definidora. A minha paciente apresentou-se agitada, também é uma característica definidora. Opa, esse diagnóstico aqui é importante, eu vou manter ele. De fato, existe esse diagnóstico, tá? Religiosidade prejudicada. A paciente tem limitações físicas secundárias às dores por conta do processo da intervenção cirúrgica na região do fêmur. E, além disso, ela relata o desejo de retornar aos cultos. Então, você já tem bases para poder considerar esse diagnóstico de religiosidade prejudicada, tá? Além disso, mobilidade física prejudicada. Você avaliou essa paciente que ela tem essa necessidade de ter um auxílio em relação à sua mobilidade, tanto no leito quanto com a cadeira de rodas, e aí você identificou aqui algumas situações: dificuldade em movimentação, necessidade de auxílio, relato de dor. Tudo isso confirma que a sua paciente tem mobilidade física prejudicada, tá? Então, esse diagnóstico também eu posso utilizar aqui para intervir, tá? Além disso,
integridade tissular prejudicada. Então, nós vimos que, de fato, essa paciente tem uma lesão por pressão na região sacral e trocantérica. Então, isso já caracteriza a lesão por pressão, tá? Por que essa paciente tem essa lesão por pressão? Porque a mobilidade física dela é prejudicada. Além disso, ela ficou acamada por um longo período de tempo, hospitalizada para que ela pudesse fazer a cirurgia de fêmur, e aí isso gerou a primeira lesão por pressão dela, né, ainda no intra-hospitalar, e posteriormente, por ela continuar a sustentar essa mobilidade física prejudicada, outra lesão também foi desenvolvida. Então, você tem sim bases, você tem relações, você tem características para que você utilize esse diagnóstico de integridade tissular prejudicada, tá? Então, essa é a intenção eu quero que você entenda isso. Não precisou de NANDA para você identificar o problema do seu paciente. O NANDA é importante, é fundamental, porque nós temos que ter uma taxonomia padronizada que unifique termos diagnósticos, tá? Nós vamos ver melhor sobre isso na segunda aula, que é só sobre diagnósticos de enfermagem, tá? Então, nesse momento, você identificou situações que necessitam ser intervidas e não precisou utilizar o NANDA. A gente tem inclusive, várias formas, tá? Eu tenho um método que te possibilita diagnosticar sem que você utilize o NANDA, tá? Então, aqui é apenas uma pequena parte do que você pode fazer para que você se desvincule nesse momento de avaliação do seu paciente, se desvincule desse livro, tá? Então, você tem que avaliar o seu paciente e identificar ali o que pode ser intervido, ao invés de fazer o contrário. O que acontece? A gente pega o NANDA, o meu tá até aqui do lado, e a gente pega o NANDA e faz o quê? Abre o NANDA e quer enfiar o paciente dentro do NANDA, né? Quer que o paciente se encaixe ao risco de glicemia instável, se encaixe ao risco de função hepática prejudicada, se encaixe a vários outros diagnósticos de enfermagem, e não é assim que funciona. Você tem que avaliar o seu paciente e aí, depois da avaliação, determinação desses problemas, é que você vai identificar quais são os títulos diagnósticos que cabem naquele problema avaliado, tá? E aí nós vamos ver isso realmente na segunda aula, porque senão a gente toma muito tempo, tá bom?